Bem-vindos a mais um vídeo na Equilibre Cursos. Hoje nós continuaremos o nosso joguinho bem simples, né? E então hoje a gente vai implementar um sisteminha bem básico de tiro. E esse tiro vai eliminar um inimigo. Parei com este inimigo aqui. E deixa até eu voltar um passo, porque eu testo antes as coisas, né? Voltei um passo para poder fazer junto com vocês. Então, a gente vai mexer nisso aqui, ó. A gente vai fazer essa meleca toda aqui. Tem muita coisa aqui, né, para ser feita. O que tem aqui de bom? Ele vai dar um tirinho. Não vai ter som ainda, porque a gente não está mexendo nisso ainda, mas vai ficar claro para vocês como pode ser implementado um sonzinho de tiro. Então vai ter tiro, que vai para frente, lógico. Então a gente vai ter que fazer o bonequinho aí do player mudar a sua posição, porque até o momento, se a gente olhar aqui, ó, deixa eu selecionar aqui. Até o momento, andando com ele, você pode ver que os eixos dele se mantêm numa única posição, né? E aí a gente vai trabalhar agora para o eixo Z dele olhar, dependendo de onde você está andando. Você está andando para frente, para trás, ele vai olhar para frente ou para trás, certo? Então vai ser tudo nisso aqui, é uma coisa meio pentelinha. É curto, mas é meio pentelinho. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, é adicionar mais um script. A gente vai deixar um script só para o personagem nosso virar para os lados e dar tiro, né? Porque senão fica uma meleca. Fica mexendo muito num script só, fica um troço extenso e esquisito. Então agora o negócio é o seguinte. Eu vou adicionar um script, mas tem lugar certo para adicionar esse script. Esse aqui está perdido aqui, que eu fiz testes. Deixa eu remover. E o lugar certo para você adicionar o script, nesse caso, não vai ser direto no First Person Controller, porque senão vai dar zica. Ele vai ficar perdido, vai andar para uns lados errados. A gente vai adicionar isso para o Graphics, porque o Graphics é que vai ser a nossa representação gráfica do player. No meu caso é só uma cápsula, mas você pode ter aí já um bichinho ou um ser humano animado aí, né? No lugar aí desse Graphics. Então é isso que você vai querer mudar de lado. A gente vai trabalhar com uma rotação local. Então vamos lá. Vou adicionar meu script para esse Graphics. Adicionar componente, novo script. E eu vou dar o nome desse script. Como eu já tenho um script que se chama tiro, que foi o de teste, eu vou dar um nome para esse script arma. Né? Criar e adicionar. Então adicionei o script agora para aqui, para o Graphics, né? Então vamos editar a criança, editar script. Muito bem, primeira coisa que nós vamos fazer é detectar para onde que você está apertando, para a direita ou para a esquerda, para depois virar o player, certo? Então primeira coisa a gente vai fazer o player andar, olhar para o lado que a gente está andando. Vamos lá então. O que eu tenho que fazer? Eu vou criar uma nova variável. Uma nova variável que vai pegar dados de posição no mundo, certo? De rotação também. Porque se eu for pegar para onde eu estou apertando e para onde meu player vai olhar, então o que a gente vai trabalhar? Com vector 3. Então, vamos criar um novo vector 3, que é a posição no mundo. Vector 3, dir, de direção, é igual novo vector 3. E o que eu vou pegar nesse vector 3? O que eu vou colocar de valor aí? O valor x, que é para os lados, o y não precisa, e o z, que é para frente e para trás. Tá? Então, no dir, vamos lá, eu vou pegar o valor horizontal, que é o x. Então, aqui eu vou mandar ele buscar input.getAxis igual horizontal, certo? O x está feito. O y pode deixar 0
E o Z, vou pegar input.getAxis e vertical. Opa, fecha mais uma aqui. Certo? Então esse vector 3 vai receber um X e um Z. Então, agora nós vamos pegar esse dir e vamos aplicar para ele direcionar o meu player. E tem algo importante a ser feito antes. Bom, não antes, mas faz parte do processo. Que é detectar se esse vector 3 não está um valor 0. Porque daí ele não vai fazer nada, né? Por que detectar esse valor 0? Porque para a esquerda ou para a direita, apertar o botão para lá para cá, tem um valor de 1 ou de menos 1. Então se for 0 ele não faz nada, mas se for 1, ele vira para um lado, se for menos 1 ele vira para o outro. Então vamos detectar se esse vector 3 não tem o valor 0 primeiro. If dir for diferente, exclamação igual, de vector 3.0, se não for um vector 3.0, se for diferente, né? Aí vai ter uma ação, que é qual? A gente vai falar para ele, se o dir não for igual, um vector 3.0, aí você vai pegar o meu jogador e vai mandar ele olhar para certo lado. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o valor que está sendo posto no vector 3, no dir, e vou normalizar ele. O que é normalizar? Normalizar é dar um valor para ele de 1. Né? Mas como eu tenho aqui input get axis, tal, que ele pega 1 ou menos 1, eu vou basear esse meu normalizar no dir. Então ele vai dar, o normalizar vai jogar para o dir o valor de 1 ou menos 1. Certo? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar if dir foi diferente de blá blá blá, eu vou colocar dir igual. Aliás, dir não, né? Como eu quero pegar o transform dele, o que olha para frente. Então, transform.forward, ponto para frente, vai ser igual a vector 3.normalize, que eu falei que dá o valor de 1, só que ele vai se basear no dir, ali em cima. Então, dir. Certo? Então, transform forward, a parte de frente desse meu boneco vai pegar o dir normalizado, né, de acordo com essa linha. Então, vamos ver o que aconteceu lá no jogo. Agora eu dou play. Lembra que eu dei play antes de fazer a mudança e os eixos ficavam assim, desse jeito, né? Sem mudança alguma. Agora, olha só. Quando eu mexo para a esquerda ou para a direita, olha o eixo Z, para onde ele aponta, que é o forward, para frente. Para a esquerda e para a direita. Então agora ele está apontando, né, para algum lado que é o que eu preciso. Porque eu vou dar o meu tiro e o meu tiro vai sair para frente, né, do boneco. Então o meu boneco tinha que virar para algum lugar. Porque senão, se ficasse assim, desse jeito com o Z para cá, o meu tiro ia sair para cá. Ia pro infinito e além, né? Aqui, ó, meu tiro ia para cá, não ia acertar ninguém nunca, certo? Então vamos voltar para lá. E agora a gente vai passar para o próximo pedaço, que é dar um tiro, né? Então aqui no update, a gente vai trabalhar mais uma vez com raycast. Então vamos criar um novo. Então, raycast hit. Opa, não completou? Raycast hit. Ponto, que vai ser um ponto de... Eu vou me referir... Não. Vou colocar raycast hit tiro. Igual new raycast hit. Agora a gente vai chamar a física para jogar aquele rainho para frente que eu expliquei em outros vídeos. Então, se physics.raycast. Aí, então, se esse raio bater em alguma coisa. Só que primeiro eu tenho que falar para ele, da onde que ele vai sair? Esse raycast vai sair de um ponto, algum ponto ele sai, certo? Da onde? Então, do transform. Ponto position, que é para sair do meio
do meu player. Aí, ele vai para que lado? Vai para frente. Então, transform.forward, certo? E agora eu vou chamar esse tiro aqui alt tiro, que vai ser o que vai me deixar puxar o ponto de colisão desse tiro com o inimigo, né? E aqui no fim, você está vendo que eu não estou pondo um limite para ele, para onde um limite de tamanho desse raio. Ele vai para o infinito, né? Porque eu quero ter um tiro que vá mesmo para o infinito. Agora, tem uma coisa que está faltando aqui. Eu quero que esse tiro seja dado só quando eu aperto um botão. Aqui do jeito que está, ele vai dar o tiro para sempre, né? Então vamos colocar aqui uma condição antes da criação do raycast hit. Então, if get button, if input.get button abre parênteses keycode.left control. Eu vou colocar o control da esquerda. Então, quando eu apertar o control da esquerda, aí ele vai criar um raycast e soltar esse raycast. Deixa eu alinhar aqui tudo certinho. E aqui ele está me falando que está errado. Ah, está errado mesmo. Está faltando um ponto e vírgula. Não. O que está faltando é o local do if trabalhar, da física. Por isso que ele estava me dando uma linha vermelha. Então vamos lá. Se esse raio que eu soltei agora bater em alguma coisa, ele vai tomar uma ação. Então eu quero que esse raio bata no inimigo. Eu quero que ele detecte que é um inimigo que ele vai acertar. Certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou soltar esse raio, ele vai bater em alguma coisa e vai detectar a tag desse inimigo. Lembra de tag? A gente já trabalhou com tag lá atrás. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma tag para o nosso inimigo. Vamos voltar aqui para o Unity. Pega o inimigo aqui. Você pode ver, ele está untagged. Então, a gente vai ter que criar uma nova tag. Certo? Você clica aqui em untagged, logo do lado do tag, e clica em add tag. Aí aqui eu já tenho minha tag inimigo. Eu vou até deletar para mostrar certinho como é que vai ficar. Eu tenho aquela argola que a gente já criou, elemento 1 e elemento 2. Então, eu vou criar a tag aqui de novo, né? Inimigo. Criei a tag. Volto aqui, clico de novo no meu inimigo. Clico aqui em untagged, do lado de tag, e dou a ele o valor inimigo. Pronto, agora ele tem uma tag inimigo. Agora tem umas mensagens de erro aqui do lado. Que é, sim, vamos voltar para lá. Porque tem um erro aqui, ó. Aqui não é button, aqui é get key e down ainda, porque eu quero só que ele funcione só quando o botão estiver apertado, o botão control. Só quando ele uma vez depois que você apertou ele, para não ficar apertando infinitamente. Então, agora a gente colocou também o nosso inimigo com a tag inimigo e dá para detectar certinho se é um inimigo que a gente está acertando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é detectar se o inimigo tem, o lugar onde esse tiro bateu está na tag inimigo. Tem uma tag inimigo, né? Então, vamos lá. If o quê? Eu tenho o que eu tenho saindo ali? Alt tiro, né? Então vamos buscar por essa variável tiro. If tiro ponto collider, aqui ó, a colisão de onde o tiro está acertando. Collider ponto tag, cadê tag? Eu vou colocar aqui mesmo. Tag for igual, duas vezes igual. Lembra? Ou igual aqui dentro. Se for um igual só, ele entende como booleano. Então, se for duas vezes igual. Se tiro collider.tag for inimigo, a gente vai fazer alguma ação. Qual ação? Primeiro, destruir o inimigo. Beleza. Então, a gente vai pegar o objeto no qual o tiro está batendo e vamos destruir ele. Então, tiro.collider.GameObject, que ele vai pegar o GameObject desse collider, o qual está batendo com o tiro. Ponto
set active false. Aí já tem coisa que provavelmente já vai funcionar. Vamos testar. Então, voltando para cá. Do play. Meu personagem se mexendo aqui. Agora eu vou subir nessa plataforma aqui. Dar um tiro. E o inimigo foi desativado. O inimigo foi morto. Posso passar aqui. Tá vendo? E deixa eu selecionar primeiro o player para vocês verem. Ó. O meu player tá a direção dele no eixo Z, nessa setinha azul. Então, se eu venho aqui, antes de eu mostrar, se eu venho aqui, ó, eu estou olhando para o inimigo, certo? Minha flecha azul está apontando. Mas se eu apontar para o outro lado, eu estou apertando o Ctrl. Não está acontecendo nada porque o raio está saindo. Ó, o raio está saindo para cá. O tiro está saindo para esse lado, certo? Agora, se eu virar para cá, o meu tiro vai sair aqui em direção ao inimigo. Né? Então, aperto o Ctrl, matei o meu inimigo. Beleza. Então, tá funcionando, né? Agora, o seu inimigo tem que estar... Você tem que estar olhando para o seu inimigo. Você pode até colocar aqui uma referência. Vamos colocar um quadradinho aqui. Como subordinado desse graphics. Vamos criar um novo. Criar um cubo. Deixar ele bem pequenininho também. Vamos colocar ele como subordinado do graphics. E dar reset para ele ir junto com o nosso player. Aí aqui, ó. Aqui o cubo agora vai me mostrar para onde o player está olhando. Lógico que se você tiver já seu personagem criando no Blender, isso aqui não vai ser problema, né? Mas vamos lá. Opa, esqueci de um detalhe. O meu cubo tá com Box Collider. E tá dentro do personagem. Tá uma zona. Quando você faz isso, Box Collider, e joga ele dentro de um troço que tem um colisor também, que é o First Person Controller, dá uma caca. Então vamos parar aqui. Vamos desligar o Box Collider e ligar de novo. Agora tá tudo certo de novo. E olha lá. É o nariz do meu personagem. Então você pode ver, eu tô olhando pra cá. Matei o meu inimigo. Joia! Mas tá tão sem graça. Não solta nenhum efeito, nada, né? Tudo bem que eu falei que não ia pôr som aqui, a gente pode fazer isso depois, mas pelo menos saiu uma faísquinha, não é? Beleza, vamos então fazer sair uma faísquinha. Primeira coisa que a gente vai fazer, criar aqui um Game Object e Particle System. Agora você vai colocar ele em qualquer lugar, fora da câmera. Não precisa se preocupar muito, né? Particle System, um só assim é bem levinho, né? Não precisa se preocupar. Larga ele aí pro mundo. E agora a gente vai trabalhar com isso, porque a gente vai mandar ele criar essa partícula no ponto de colisão aqui entre o tiro e o inimigo. A gente vai criar um clone dessa partícula. E depois vai destruir, porque senão, né, vai juntar um monte de coisa de partícula e aí carrega o jogo, fica uma desgraça. Então nós vamos voltar agora para o código e vamos trabalhar nesse pedaço. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui um transform para poder colocar aquelas partículas que eu pus lá no jogo. Então vamos criar aqui fora mesmo. Eu posso criar um transform público. Public transform e ponto. Aqui eu vou usar ponto. Ponto e vírgula. Ótimo, agora eu tenho um transform público aqui. Esse transform público vai aparecer lá. Lembra que eu já mostrei para vocês o funcionamento disso aí. Vamos lá ver. Aqui, clicar em Graphics para mostrar o meu script arma. E olha ele aqui, ó, ponto non-transform. Então eu vou carregar este aqui, ó, Particle System. Mas vamos mudar o nome dele? Partículas, para ficar mais fácil depois. Vocês vão ver por que vai ficar mais fácil depois. Vou pegar partículas aqui e arrastar para o transform do ponto. Que aí eu vou poder criar clones dele de maneira fácil, de maneira simples, né? Então, agora que a gente tem o transform aqui, a gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo, se o tiro acertar no inimigo, criar
certas partículas. Vamos criar essas partículas. Fácil, fácil. Só instantiate. Instantiate. O que vai no instantiate? O objeto. O que eu quero criar aqui? As partículas, que tem o nome aqui do transform, aqui em cima, ponto. Então, eu vou mandar ele instanciar ponto. Certo? Aonde? Olha lá, ó, vector 3 position. Aonde? No lugar de colisão do ponto com o inimigo. Então, tiro, ponto, collider, ponto, game object, ponto, transform, ponto, position. Então, ele vai pegar a posição do game object, do inimigo, que é o ponto de colisão do tiro com o inimigo, né? E vai criar aí a partícula. E com qual rotação? Essa aqui você não precisa se preocupar muito. É uma coisinha um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui só para ele funcionar direitinho. Quaternion.identity. Por enquanto, você não precisa entender muito bem o que é isso. Aliás, não precisa entender nada. Só precisa entender que colocar isso funciona. Então, essa linha vai mandar ele criar a partícula. Vamos lá ver agora no jogo. Dá um play. Então, tenho aqui o meu narigudo aqui, o nariz quadrado. Pulo, dou um tiro e... aí, ó, as partículas entraram no lugar. Lógico que você pode criar essas partículas aí, você vai ter que dar uma customizada, né? De acordo com o seu gosto, né? E aí você deixa partículas do jeito que você achar melhor. Isso aí é bem basicão. Mas olha aqui o ponto importante, ó. As partículas que foram criadas aqui aparecem aqui, ó. É o nome do original que eu pus aqui, fora da câmera, seguido com parênteses, clone, fecha parênteses. Isso aqui é importante porque a gente vai destruir isso depois de um tempinho para não ficar acumulando partícula no jogo. Então, vamos ao ponto que falta. Essa dentro do proposto nesse vídeo é a última coisa, né, a se fazer agora. Então, agora a gente vai pegar e destruir isso. Como? Depois dele criar, né? Depois dele criar e depois dele desativar o inimigo, depois que você matou o seu inimigo, agora você vai destruir a partícula. Destroy. Destruir o quê? A partícula, como eu acabei de falar. Então, aqui que é a questão. A gente tem que achar aquela partícula a partir daquele nome que tem o clone, entre parênteses. Então, o que a gente vai fazer? Vai chamar GameObject com G maiúsculo e O maiúsculo. Tem diferença, porque tem um GameObject só com G minúsculo e o O maiúsculo. Não é esse que eu quero, é esse aqui com G maiúsculo e O maiúsculo. Tá? GameObject.find e eu vou achar pelo nome. Abro parênteses, abro aspas, partículas, certo? E abro parênteses, clone, com C maiúsculo, tem que ser exatamente igual tá lá. Tá? Isso aqui do jeito que tá, mais para frente, vai criar uma pequena confusão, porque conforme você vai matando inimigos e vão acumulando, por exemplo, se você mata 2 inimigos bem rápido, vai ter 2 clones na tela. Então ele vai colocar vai dar uma confusãozinha, mas nesse vídeo não é o objetivo ver isso agora, né? Porque esses vídeos iniciais é mais para vocês entenderem o funcionamento aí do Unity, como é que funciona construir um jogo. Depois, no próximo, provavelmente eu vou fazer de matar inimigos batendo na cabeça, aí a gente começa uma limpeza de código, que eu já tinha comentado antes, que esse código tá uma bagunça, né? Principalmente do inimigo. Então a gente precisa dar uma ajeitada. Vamos ver como é que vai funcionar aí. Preciso ver certinho como é que eu vou fazer. Mas enfim. GameObject.find, partículas, clone, fecha aspas, fecha parênteses. Agora, dá um tempo. Eu tenho que dar um tempo para ele. Destrói depois de certo tempo. Porque senão ele vai criar e já vai deletar ao mesmo tempo, né? Isso aqui acontece tudo num frame só. Essas coisas aqui. Acontece tudo num frame só. Então eu vou dar um tempo para ele. Destrua as partículas clone
depois de 0,3 segundos. E coloca um F aqui na frente para ele saber que você está trabalhando com um ponto flutuante. Porque senão vai dar conflito de dígitos duplos. É uma confusão meio besta. Mas é necessário aqui isso aqui. Põe um F, fecha o parênteses, ponto e vírgula, salva o seu script, volta para o Unity, dá play. E agora, narigudo pula... Oh, que beleza, ó. Você tá vendo? Ele criou uma partícula e já deletou. Vamos aumentar só um pouquinho, ó. Aqui. O tempo. Dá um play. Pula, mata. Ó. Tá aí. Tá feito, então. Pode até ser uma coisa legal isso aí. Que, olha, agora que eu me toquei. Lembra um pouquinho, bem pouco, mas lembra essa morte do inimigo. Lembra bem pouco. Morte de personagens do Mega Man. Quem aí que conhece o Mega Man? Né? O clássico do Nintendinho. A morte do protagonista, eu acho que dos chefões também é assim, né? Quando eles morrem, várias partículas voam num sentido circular. Aí é questão de você configurar as partículas para elas se expandirem de uma maneira circular, né? Aqui elas se expandem aleatoriamente. Olha que legal. Então tá aí. Com isso, nós encerramos esse vídeo. Lembre-se de dar uma fuçada na partícula, porque aqui tem muita coisa para você fuçar aqui nas emissões. Tem algumas partículas já prontas que vêm. Então dá uma olhada aqui em Standard Assets. Aqui, ó, partículas. Tem várias partículas prontas, você pode usar também. Tá? Para deixar no seu gosto. Se você quer que seja que nem, por exemplo, o Mega Man morrendo, explodindo, ou que simplesmente só saia uma partícula como um tiro batendo na parede. Certo? Então agora eu vou me despedindo. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos e nós nos vemos no próximo. Aquele abraço, até lá!